Bem-vindos a Santa Rita Assessoria e Consultoria, onde a tradição e a inovação abrem portas no mundo dos seguros. Desde 2005, oferecemos, junto com seguradoras parceiras, capacitação e soluções personalizadas para impulsionar a produtividade de corretores nos diversos ramos, como saúde, vida, transporte, garantias e responsabilidades. Nossa matriz fica em Curitiba. Temos filiais para atender os corretores nas regiões Oeste e Norte do Paraná. No entanto, atendemos corretores em diversos estados do país. Acesse nossas redes sociais e conheça o nosso trabalho. Venha ser atendido por nosso time de especialistas. Fala galera, Léo Foltran do podcast O Corretor chegando na área para mais um programa especial, trazendo uma companhia que nunca participou aqui do podcast e que vocês vão ter o prazer de explorar com a gente nessa noite um mercado que muitas vezes é desconhecido dos corretores de seguros, envolve muitas dúvidas, mas eu acho que eu trouxe pessoas chaves para me ajudar a responder. Primeiro, antes de apresentar os convidados, eu vou pedir para vocês olharem em algum canto da tela que provavelmente eu vou errar onde eu vou apontar, mas vamos ver se eu acerto. Ó, cadê minha mão? Acertei, tá aqui, ó. Eu quero que vocês escaneiem esse QR Code agora, porque quem escanear esse QR Code, no final do programa vai descobrir, porque o Marlos vai contar para vocês o que vai acontecer com quem escaneia esse QR Code. Marlos, seja bem-vindo. Antes da gente apresentar os nossos convidados, é um assunto legal que a gente vai falar hoje? Sempre, né, Léo? Olá, pessoal de casa, corretores parceiros, tudo bem com todos? Espero que sim. Léo, eu aqui de volta, né? Mais que arroz de festa já no podcast. E isso é muito bom porque a gente está sempre próximo dos corretores seguros, trazendo novidades. E a propósito da Santa Rita sempre, né? Com a certeza. gente está trazendo informações novas, produtos novos. E tenho certeza que isso é um assunto que esse assunto que a gente vai trazer hoje. Eu acho que é um assunto que movimenta muito o mercado. Uhum. Movimenta e tende a movimentar muito mais com o passar do tempo. Eu vou trazer agora aqui a primeira convidada para se apresentar para nós. Camila, seja bem-vinda, presente. Fale de onde você veio, o que a gente vai fazer hoje aqui. Obrigada, pessoal, corretores. Prazer, eu sou a Camila, sou a gerente comercial da Junto Seguros. Vamos bater aqui um papo muito legal falando sobre seguro, garantia e fiança locatícia. Show de bola, seja bem-vinda. E agora eu vou trazer um cara que deu uma aula pra gente na semana passada. Eu tive lá no evento na Santa Rita, que a gente promoveu mais essa interação com corretores que às vezes não são especialistas. Eu mesmo não sou especialista, mas cada vez que eu vou lá na Santa Rita, eu tenho uma aula e acabo aprendendo muito mais. Verri, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui no podcast O Corretor.
Léo e Marlos, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando um pouquinho de seguro garantia e fiança locatícia, falando um pouquinho da Junto Seguros e contando um pouquinho do que a gente pode trazer para esse mercado. Eu sou o diretor nacional da Junto Seguros e eu acho que a gente vai ter um bate-papo aqui super agradável para tentar trazer um pouquinho mais desse mercado para todo mundo. Não, show de bola. Obrigado vocês pela presença. E, Marlos, já vamos começar num bate-bola, assim, que eu peguei um insight lá de semana passada e que é muito engraçado para a gente explicar muitas vezes para o corretor, que eu vi que gerou muita dúvida nesse evento que a gente estava lá. O seguro garantia ele é um seguro que ele envolve um pouco mais de figuras. Normalmente o corretor de seguro está acostumado lá, segurado, seguradora e o corretor. Já começa diferente a nomenclatura, né, Léo? Já começa. Vamos, você explica ou deixa os convidados explicar? Os especialistas, né, Léo? Quem que assume a bola aí para explicar as figuras de um seguro garantia? Então vamos lá. Quando a gente fala, né, do seguro garantia, a gente está falando do tomador, a gente está falando do segurado, a gente está falando do corretor e a gente está falando da seguradora. É comum, né, que haja uma confusão por conta dos outros seguros. Quando a gente fala o segurado, né, em outros seguros, é a pessoa principal que vai contratar a pólice. Quando a gente está falando do seguro garantia, não. O tomador é essa figura. Então, essa é a primeira ali... Tomador e segurado é diferente, Tomador, né? E segurado é diferente. Então, quando eu estou falando de seguro garantia, o tomador é a figura que vai tomar a pólice, né, que vai receber a pólice. Show de bola. E um seguro garantia, para quem está chegando agora aqui, Camila e VR, para que ele serve? O que ele garante, né? Porque o nome dele acho que é meio subjetivo. Mas para um corretor que às vezes nunca ouviu falar, pode ficar dúvida. É para uma obra, é para uma execução, pode ser para uma dívida. Para que serve o seguro garantia? Vamos lá, eu acho que eu gosto de brincar que todo mundo me pergunta assim, você trabalha com o quê? Eu falo, trabalho com seguros. Mas é o seguro alto? Eu falo, não, é seguro garantia. E o que é seguro garantia? A primeira coisa que eu trago para todo mundo é a gente garante contratos. Então aqui nós estamos falando de garantir um contrato, nós estamos falando de execução de uma obra. Tem aqui uma contratação ou uma licitação, seja uma contratação pública, uma licitação, e o decorrer dessa obra aqui ele precisa ser garantido. Então tudo aquilo que tem um contrato pode ser exigido seguro garantia, seja entre público ou seja entre privados. Então aqui estou querendo, a gente fala assim, fornecimento de algum material. Pode ter um seguro garantia? Sim. Prestação de serviço, uma empresa de limpeza, uma empresa de prestação de serviço de segurança, pode ter. Além disso, o que mais tem seguro garantia? Todas aquelas discussões judiciais, seja numa esfera trabalhista, seja numa esfera civil, seja numa esfera fiscal. Então aqui a gente é um pouquinho do que a gente olha do seguro garantia. O que garante? Contratos e discussões judiciais. E acho que um ponto importante, né, VR e Camila, quando a gente fala de garantia, muitas vezes o corretor que não está habituado fala, não, isso daí só empresas multimilionárias operam nesse mercado, né? Não tem empresas que sejam no meu portfólio de clientes não vai ter ninguém que consuma seguro garantia, o que não é uma verdade, né? Não é uma verdade, a gente tem sim grandes contratações de seguro garantia, obras aqui vultuosas ou contratações. Eu trouxe um exemplo recente aqui que o ano passado a gente liderou a emissão de uma apólice de mais de 6 bilhões de importância assegurada no mercado de óleo e gás, a maior de seguro garantia tradicional do mercado. E aí você fala assim, mas eu não vou ter acesso a um cliente desse. Mas ao longo da cadeia do processo, você tem várias empresas aqui. Empresas que vão prestar serviço para essa empresa que ganhou esse projeto ou que vão prestar serviço aqui. Então, você tem o mais diverso cenário de seguro-garantia e de contratos de pequenas importâncias seguradas a importâncias seguradas mais vultuosas aqui, que a gente pode falar de inúmeras que a gente garantiu no Brasil. E quando a gente fala de seguro judicial, Léo, a gente também pode seguir o mesmo paralelo, porque que empresa que não tenha um processo trabalhista, né, um processo fiscal? Então aqui a gente já consegue desmistificar, mostrando que qualquer empresa pode ter a necessidade do seguro garantia. E é legal, agora eu já vou dar a deixa, né? A gente falou já sucintamente do que se trata. Mas vamos falar quem é junto no mercado. Vamos falar um pouco de números, até onde a gente pode falar, mas vamos trazer um pouquinho de números para o pessoal que está nos assistindo, que já deve ter escaneado o QR Code aí. Se não escaneou, por favor, faça isso agora.
Se é a primeira vez que está chegando aqui no podcast também, por favor, se inscreva no canal, clique no sininho para você sempre estar recebendo esse tipo de conteúdo para a gente aprimorar e conhecer cada vez mais sobre o nosso mercado. E querendo conhecer um pouquinho mais, o que a Junto representa dentro do mercado nacional já hoje, velho? Bom, nós completamos este ano 30 anos da emissão da primeira apólice de seguro garantia. A Junto Seguros, na verdade, começou, antiga J. Malucelli, em 1992. E em 95 ela ficou focada em seguro garantia. Então a gente completou 30 anos desse mercado. Somos pioneiros no mercado de seguro garantia, quando ninguém se falava, e a gente começa a retroceder aqui, a gente fala muito hoje de judicial, né, que é a grande volumetria do mercado, mas na verdade isso daqui começou só com as garantias tradicionais, falando um pouquinho aqui das obras de infraestrutura e as garantias de contrato que eu falei. Então, somos pioneiros, temos aqui uma grande robustez e uma vasta experiência nesse mercado. Falei um pouco de pioneirismo, né? Garantimos obras que são emblemáticas no Brasil. E falando um pouquinho de tamanho de mercado hoje, né? A gente tem um dos maiores contratos de resseguro aqui. Então, quando eu estou falando de contrato de resseguro, é o quanto que eu consigo fornecer de capacidade de crédito para um grupo econômico. Então, isso nos dá uma vasta experiência e competitividade para garantir tanto grandes obras quanto ISs aqui das mais tradicionais possíveis. Falando um pouquinho mais de Junto Seguros aqui, né? A gente tem mais de 30 modalidades dentro do nosso portfólio aqui da Junto. E a gente falou de seguro garantia, mas desde 2023 a gente veio com um novo produto, não novo de mercado, mas novo para Junto Seguros, o fiança locatícia focado em pessoas jurídicas. Então, nada mais é do que garantir os contratos aqui de aluguéis que a gente tem para pessoa jurídica. Então, um pouquinho da longa história curta da Junto Seguros e do que a gente tem feito nesse mercado aqui. Legal. E, Marlos, por que ter um seguro garantia? Por que um corretor deveria apostar em ter um seguro garantia? Ou até mesmo conversar com o seu cliente? Porque eu acho que esse é o grande ponto. Léo. Ele fica lá naquela redoma. Não, meu cliente tem um Audi, meu cliente tem uma BMW, mas ele não vê às vezes que o cliente fabrica asfalto. Por isso que ele tem isso. Ele faz uma duplicação, ele cuida de uma obra, de uma ponte, ou ele tem uma empresa que tem um turnover, que tem ali uma função, né? E aí depois a gente até pode falar de uma API aí, que eu já fiquei sabendo que a Junto tem, pode até ajudar essa área, né? Por que você hoje, assessoria, vê essa importância, esse canal aí de distribuição? Léo, como a gente já tem falado em outros programas, né? Na Santa Rita a gente vem trazendo especialistas para difundir carteiras para com vocês corretores. Então temos o núcleo de saúde, núcleo de vida, núcleo de transportes. E há 2 anos atrás, desde 2 anos atrás, a gente vem observando o mercado de seguro de garantia, que o crescimento tem sido acima da média do mercado de seguros. Então, o que a gente via? O nosso corretor, você corretor, tem o cliente na mão. E muitas vezes esse cliente já está até consumindo seguro garantia, mas não com você. Ou ele não está consumindo, está deixando um dinheiro parado. Ou está deixando de participar de algum contrato. Então, o que a gente fez? Hoje nós temos uma especialista, a Gisele, dentro da Santa Rita. Deve estar assistindo a gente agora. Por favor, né? Por favor, espera. Para justamente auxiliar ao corretor fazer esse mix de carteira. Hoje se fala muito no cross-sell, e é justamente isso que a gente vem trazendo para você, corretor. Então, o seguro garantia vem por isso. Os números, até eu vou deixar para o VR falar um pouquinho de mercado, mas são números que fogem do quando a gente fala do mercado tradicional, dos produtos tradicionais, né, VR? Exato. O ano passado, em 2024, o mercado rompeu a barreira de 4 bilhões de prêmio, a Junto sendo líder de mercado com acima de 800 milhões emitido. E aí a gente fala, o que se espera desse mercado de crescimento para 2025? Espera-se chegar acima de 5 bilhões. 5 bilhões e 300 é o estimado. E quando a gente olha o ranking SUSEP de 2025, nos 2 primeiros meses cresceu 46% e agora com o mês de março recém-divulgado, o mercado cresce 40%. Então você vê que um mercado em pleno crescimento e uma volumetria de prêmio muito grande, mais seguradoras participando desse mercado e muito mais acesso para os corretores aqui. Então eu acho que assim, trazendo um link do que você falou, Marcos, é assim, o seu cliente, o cliente do corretor de seguros, ele tem uma oportunidade.
Por quê? Porque o seguro alto ali, o dono daquele carro, ele é proprietário de uma empresa muitas vezes. Essa empresa muitas vezes participa de alguma licitação ou tem algum contrato entre privados que pode ser garantido. Ou, aqui a gente falou de empresas, às vezes, que tem muitos funcionários, tem um turnover alto, começa-se com um seguro garantia trabalhista e daí tem outras discussões cíveis e fiscais aqui que a gente sabe que o Brasil hoje tem uma alta volumetria de processos que acabam se circulando dentro dessas oportunidades. Então, eu acho que dentro da oportunidade do corretor de seguros existe um cross-sell muito grande. Ele faz um property, ele faz um RC, tem uma oportunidade de falar de garantia. E esse crescimento, desculpa, é um mercado ainda muito pouco explorado, né, VR? Isso. Eu queria até fazer uma pergunta para a Camila nesse sentido. Por que você vê, Camila, e aí acho que é o legal de passar essa visão, né? Qual é o grande benefício que uma empresa tem ao adquirir um contrato de garantia? Porque a gente escutava há muito tempo falar, não, a empresa vai ter que depositar em juízo tanto. E aquilo lá trava o caixa dela, muitas vezes. Perfeito. Aí vem o seguro garantia, né? Como uma alternativa, vamos dizer assim. Perfeito. Hoje, quando a gente fala de garantias de uma maneira geral, né? Então, dentro de um contrato, obviamente, ali que o tomador ele pode optar em fazer uma fiança bancária, ele pode fazer, sei lá, penhora de um bem, se for um processo judicial, ele pode fazer o seguro garantia. Por que o seguro garantia ele vem sendo a melhor opção? De cara pelo custo, né? Então, quando você vai comparar o seguro garantia com uma fiança bancária, por exemplo, ele já tem um custo muito menor. Quando você opta, por exemplo, pela fiança bancária, você está usando o seu limite do banco que você poderia estar destinando para outros fins, ao invés de você realmente alocar ele, por exemplo, para aquela obra, né? Ou para aquele contrato especificamente. Com o seguro garantia também, além dele ser muito ágil, né? Então, a Junto Seguros ela tem muito esse DNA tecnológico, então a nossa plataforma ela permite fazer a emissão de apólice ali em questão de minutos, né? Então, essa agilidade para o corretor, tem a questão do custo ali também. E quando a gente fala de processos judiciais, quando, por exemplo, uma empresa ela opta pelo, por exemplo, um calção em dinheiro, depois ela tem que reaver isso no final do processo, né? Que não é um trâmite tão fácil, né? E com seguro garantia, não. Ele é um papel que ele tem a mesma liquidez, chega no final ali, acabou o processo, se extingue ali também a apólice. Então, praticidade, custo, agilidade são os principais pilares ali para você conseguir realmente comparar e adquirir ali o seguro garantia. E eu acho legal a gente fazer um cross, que o VR falou muito no tema que a gente debateu. Por exemplo, você, advogado, que eu sei que a gente tem vários advogados aqui que nos assistem. Às vezes eles estão travados lá num processo meio arcaico, que pode entrar uma garantia judicial, que pode ser um diferencial, inclusive, que você pode falar para o teu cliente. Fica tranquilo, não vai ter que se preocupar com o teu patrimônio, não vai ter que travar, não vai ter que acontecer nada. A gente pode te oferecer, e aí, por favor, me procure a Santa Rita, que a gente vai buscar aí uma forma de atender você da melhor forma, né, Marcos? Isso, Léo. Inclusive, até cases de sucesso, né? Sim. Nós temos corretores que já buscaram, os escritórios de advocacia, e o advogado leva esse diferencial para o cliente dele. Perfeito. Ou seja, muitas vezes o cliente não tem nem conhecimento, o advogado vai falar, não deposite esse dinheiro, vai com a apólice de garantia. Então, é um canal muito utilizado, tá, para a venda desse produto. E, VR, é uma tendência no Brasil, porque você trouxe números aqui pra gente que está crescendo. Isso quer dizer que o pessoal está se endividando ou que as obras estão rodando? Isso é positivo? É negativo? Como que você vê esse cenário? Ou é um pouco dos dois, talvez? Eu traria que é um pouco dos dois. Eu vou fazer um link com o que foi falado aqui, né? Eu acho que o crescimento dele vem da equiparação do seguro garantia aqui com fiança bancária, principalmente, que era um mercado muito robusto. Mas mais do que isso, acho que o link disso daqui é eu trago saving para as companhias, e aí vou falar um pouquinho do que tem de oportunidade aqui. Eu trago saving para as companhias, porque quando você compara com um produto de fiança bancária, como a Camila citou, ele é muito menos oneroso. Nós estamos falando, às vezes, de taxas 4, 5, 6 vezes mais baratas. E falamos aqui um pouco do que consome de limite de crédito em banco, né? E aí, é uma tendência essa crescente que a gente tem visto. O mercado de seguro garantia, assim, a máquina brasileira que produz muito processo.
Então, quando a gente está falando de números e volumetrias aqui, a gente recebeu ontem uma notícia de que o CARF para de ter a sua greve e vai voltar a julgar processos aqui. Então, são os grandes volumetrias, aqui os processos fiscais de alto vulto aqui, né? IESs mais volumosas, tem 1 trilhão de estoque parado de processos a serem julgados. Então, você imagina que isso, conforme isso vai julgando, as empresas vão escolher um instrumento mais barato, tem a crescente do seguro-garantia. Mais do que isso, a gente passou por um período de economia mais complexo, a gente veio de uma pandemia e agora a gente volta ao investimento em infraestrutura. Leilões de concessão, de rodovias, de portos, de ferrovias. Então isso tem uma demanda muito grande por seguro-garantia também. Então esse número crescente aqui vem dos dois mundos, tanto de seguro-garantia judicial, que sim tem uma alta volumetria, mas também de muita obra de infraestrutura que gera muito seguro-garantia. E de tudo que eu ouvi desse mercado, é a facilidade com que as coisas tramitam. E eu acho que também é importante para quem está ouvindo talvez pela primeira vez de falar de um seguro-garantia, é que você tem uma figura que se der errado você vai ter que pagar. Que é diferente do seguro tradicional, né? Não é... Ele funciona um pouquinho. Quem quer explicar melhor isso para quem está nos assistindo? Posso explicar? Pode explicar, Camila? Então, vamos lá, Léo. Acho que assim, excelente pergunta e também é um motivo de bastante dúvida para o corretor, né? Então, a gente sempre compara e a gente fala que o seguro-garantia, a seguradora, é como se ela fosse a fiadora da operação. Então, trazendo aqui um paralelo num processo judicial, né? Então, esse processo ele está tramitando, durante esse processo ele está sendo assegurado pelo seguro-garantia, porém, se a empresa no final ali, né, ela for, digamos assim, responsabilizada, né, ela vai ter que, de fato, pagar a ação, acaba ali, digamos, a obrigação da seguradora, porque foi o período que ela esteve ali assegurando, e, de fato, a empresa, ela segue ali com o pagamento da ação. Muitas vezes o corretor, ele pergunta, mas então, para que serviu esse seguro se eu perdi a ação e eu tive que pagar? Durante esses 3, 4, 5 anos, como o VR falou, né? Às vezes a justiça ali, ela é alongada, né? Você não precisou despender do seu capital, seja lá uma fiança bancária, um dinheiro, e você estava fazendo caixa com isso, o dinheiro estava rodando, então a seguradora foi o seu fiador. Mas no final do processo, ele não exime você ali de fazer o pagamento, porque de fato a ação tem a ver com a empresa, né, VR? E acho que um complemento, um link aqui do que a Camila falou, né? Nós falamos de taxas, às vezes 4, 5 vezes mais baratas que a fiança bancária. Então, você tem seguro-garantia judicial aqui de 1,5 a 0,20, vamos supor. Numa Selic de 15 que você tem, esse capital de uma discussão de 5, 10, a gente tem processo de 12 anos, você imagina esse recurso investido de outra maneira ou investido na empresa para que ela possa crescer e se expandir, o quanto esse capital remunerou muito mais do que esse pagamento do seguro-garantia. Muitas vezes você deixa esse dinheiro aplicado, ele paga o seguro e ainda ele está rendendo cada vez mais. Então, é um instrumento menos oneroso e muito positivo para as companhias. Então, a gente está falando de discussões de cauda longa, que a gente chama aqui. Então, para que ter esse dinheiro parado? Ou nas mãos do governo, ou um instrumento mais caro. E isso é o que a gente mais ouve quando fala com o corretor até. Ah, não, meu segurado ele tem caixa, ele não quer o seguro garantir. Mas é questão da gente pegar e mostrar para ele, que ele pode fazer a conta. Obra, que ele o seguro vai sair de graça e ainda vai ganhar dinheiro. Exatamente. Então, faz muito sentido. Eu acho que o grande desafio talvez seja, não é que eu estou falando que você não tem dinheiro para pagar. Eu só estou falando que você pode usar o teu dinheiro de uma melhor forma e você, se perder, vai pagar. Beleza, não tem problema. Mas assim, enquanto não for julgado, enquanto não tiver decidido isso, não aloca teu dinheiro ali onde vai ficar retido num processo 5, 10 anos o dinheiro imobilizado lá. A gente vê isso muito com carros, que às vezes vai pegar lá, tá lá. Veículo com alguma restrição judicial. Não vai vender, a seguradora não compra, de uma forma, né, bem esdrúxula, falando um exemplo. Mas, pessoal, a gente vai para um intervalo, mas antes da gente ir para esse intervalo, em algum lugar da tela tá o QR Code da Junto para você escanear aí, se inscrever e já no segundo bloco a gente vai contar para vocês do que se trata, tá? Tô esperando vocês comigo.
Bem-vindos a Santa Rita Assessoria e Consultoria, onde a tradição e a inovação abrem portas no mundo dos seguros. Desde 2005, oferecemos, junto com seguradoras parceiras, capacitação e soluções personalizadas para impulsionar a produtividade de corretores nos diversos ramos, como saúde, vida, transporte, garantias e responsabilidades. Nossa matriz fica em Curitiba. Temos filiais para atender os corretores nas regiões Oeste e Norte do Paraná. No entanto, atendemos corretores em diversos estados do país. Acesse nossas redes sociais e conheça o nosso trabalho. Venha ser atendido por nosso time de especialistas. Por mim, daí eu não sei. Olha aí, pessoal, a gente tá aqui no intervalo já, né, brincando, dando uma risada, mas voltando a falar de papo sério agora. Marlos, seguro fiança, seguro garantia, é só para quem vende no mercado trilionário, bilionário? Primeiro bloco aqui a gente falou de grandes ações, de grandes montantes. Seguro garantia é para quem? Quem deveria ter? Eu vou fazer a pergunta diferente. Quem deveria ter um seguro garantia? Você vai dizer uma pessoa, você vai dizer uma e você vai dizer uma. Eu vou mudar antes, Léo. Tá, vai mudar antes? Que não é... O corretor, se o corretor precisa ser mega especialista para vender o seguro garantia. Tá bom. Vou dizer que não. Por quê? Pelo fato da Santa Rita, da assessoria, fazer esse papel de qualificação junto ao corretor. Provavelmente agora nos comentários a Gi vai ter comentado aqui, você já busca ela. Por favor, acione a Gisele lá. Mas é justamente isso, Léo, de trazer essa facilidade. Eu brinco até muitas vezes, a gente faz um serviço de tradução do seguro, daquele produto específico para o corretor. Não tem o traquejo, não tem problema. Tem especialista dentro para fazer isso. Quanto a porta de empresa, a gente falou, não são só mega empresas que consomem. Temos mais empresas que podem e devem, né, Camila? Perfeito. E é o nosso dia a dia, tá? Aqui na área comercial, a gente está o tempo inteiro atendendo pequenas, médias e grandes empresas. Então, assim, o corretor aí que está, né, nos ouvindo, às vezes está falando, não, talvez não caiba para mim, né, esse produto. Saiba que sim, como o VR comentou lá no primeiro bloco, contratos e processos, qualquer empresa de qualquer tamanho, de qualquer natureza tem. E um complemento adicional aqui, se você for olhar hoje dentro da Junto Seguros, a gente já tem mais de 2.500 corretores emitindo conosco esse ano e corretores que emitem até R$100 mil conosco, mais de 1.000. Então, super pulverizado, pequenos tickets e deve ser para todos os tipos de corretores e empresa. Empresa de pequeno, médio e grande porte. Porque você fala, a gente trouxe exemplos, né? Você pode ter uma garantia trabalhista, que pode ser uma ação de R$5 mil. É isso. Você pode ter uma ação de 50 funcionários, coletivamente, de 5 milhões. É isso.
Então, assim, a gente vê, pessoal, cenários, e a gente escutou muito isso e escuta falar no mercado, que são diversas as possibilidades. E é uma brincadeira que eu sempre faço com vocês. O seguro, veja, a gente fala de seguro de vida, fala de seguro de auto, fala de seguro empresarial. Hoje a gente está falando de seguro de dinheiro. Basicamente é isso. A gente tem uma empresa que você está contratando, pagando algo para ela, garantir que se algo der errado, tá ali cumprimento garantido. de contrato. Um cumprimento de contrato. É um instrumento financeiro, né, É um Léo? instrumento financeiro. Então, eu vejo isso e o VR ali me despertou uma questão. Você falou muito atrelado, VR, a questão judiciária, morosidade de contratos, né? E beleza, pô, vamos lá, eu comecei uma ação agora. Entrou uma ação contra a minha corretora lá, de 1 milhão. E essa ação vai levar 5 ou 10 anos. Como a Junto vai pagar a diferença? Ela prevê isso? Ocorre uma correção? Acho que esse é um ponto que também pode pegar aí, mas beleza, agora eu contratei 1 milhão e daqui a pouco não vale mais 1 milhão. Eu tô só 1 milhão ou eu tenho mais garantido? Boa pergunta, Léo. Eu acho que a gente falou semana passada sobre isso no evento que tivemos. Acho que esse é o ponto aqui. Eu faço uma análise de crédito da empresa para ver se ela suporta aquela ação de 1, 5, 10 milhões, 500 mil que seja, e aprovo esse limite. Ao momento que eu entro nesta ação, garantindo esta ação, eu não saio mais, a não ser que tenha uma nova forma de garantia para substituir a apólice. E ao longo do processo, ela vai sendo corrigida pelo índice que seja a ação emitida. Então, ela é 500 mil nesse primeiro ano, eu emiti hoje, daqui 1 ano, na data de aniversário, ela vai ser corrigida pelo índice, e esse 500 mil ou 1 milhão, que seja o valor da ação, vai ser 1 milhão e 100. Ao longo de 5 anos, ele vai sendo corrigido para que o processo seja acompanhado no seu valor de origem aqui e seja corrigido para que no momento de uma possível execução, ele esteja equiparado com o valor real daquele momento. Mas e se a minha empresa, por algum motivo, ou a empresa que eu estava garantindo, perdeu o limite? De novo, a seguradora tem a obrigatoriedade de continuar nesse risco, mesmo que aquela empresa não esteja mais com limite de crédito disponível. Aquela ação está garantida e ela só vai poder ser substituída por outro instrumento de garantia que vá amparar o processo. Legal. Casei com o processo, vou com ele até o fim, né? E eu agora já vou abrir para uma outra um pouquinho mais técnica que eu também achei bem legal, e daí vou até te perguntar se é uma exclusividade da Junto ou se é alguma prática de mercado. Você falou também de uma cláusula de retomada de obra, que eu acho que agora casa com o momento que você falou ali de novas licitações, às vezes tinha alguma obra parada, né? Eu acho que é algo interessante para algum nicho a gente pensar, né? A gente viu ao longo dos últimos anos muita obra sendo paralisada. São mais de 11 mil obras no Brasil paralisadas. Por quê? Porque você tinha um valor pontual ali da garantia, muitas vezes de 5% a 10%, e isso fazia com que se cobrisse o percentual da garantia, mas não necessariamente ela fosse retomada e desse a continuidade necessária. Se indenizava, mas a obra não dava continuidade. A partir do momento, principalmente agora em 2025, a gente tem os editais, as novas licitações saindo com a cláusula de retomada, que muita gente fala que é o retomado, o step-in aqui, que é muito famoso fora do Brasil, e agora a gente tem isso, começando pelo Mato Grosso. E o que traz isso? Traz uma corresponsabilidade para a seguradora ao monitoramento da obra e a responsabilidade de ela ser retomada ou ser colocado alguém que faça a continuidade da obra para que ela seja terminada. Então, assim, tem um acompanhamento agora da obra pela Junto e por quem faz. São poucas seguradoras que fazem, porque é um pouco mais severo, o nível de garantia, o nível de exposição é maior, tem uma análise mais criteriosa, então também o mercado de resseguro tem um pouquinho mais de restrição e não são todas as seguradoras que ainda estão trabalhando, mas a Junto, uma das pioneiras também nisso. Legal. E Camila, tem um seguro de obra. Eu preciso fazer... O que determina o quanto precisa ser coberto? Vou te fazer a pergunta assim. Eu tenho uma obra de 1 milhão.
mas o contrato prevê 500 mil. Eu posso contratar dessa forma? Eu tenho que seguir o contrato ou eu posso contratar 1 milhão porque eu quero contratar 1 milhão? Perfeito, excelente pergunta, Léo. Como o VR comentou, né, o seguro garantia é um seguro que garante contrato. Então, tudo que está fora dele, ele não é coberto, né, dentro dessa relação entre as partes. Então, como você mencionou, se no contrato ele está falando que a cobertura é de 1 milhão, a gente vai executar e a gente vai seguir aquela cobertura de acordo com o que está no contrato. É passível de alguma mudança durante esse contrato? Sim, o que a gente chama dos aditivos contratuais ou endossos, né? Então, o contratante ali no determinado momento, ele falou, olha, não terminei essa obra ou esse fornecimento, vou precisar de um prazo adicional de mais 12 meses. Sem problema nenhum. Ele vai fazer um aditivo contratual e a gente daí faz a contratação do seguro referente a esse adicional e vida que segue. Mas assim, se não estiver no contrato, não é possível que simplesmente você solicite uma cobertura ali por um e-mail ou boca a boca, né, Marlos? Que acontece muito isso, não, né? Inclusive até colocar, não, o meu segurado, meu cliente, meu tomador, no caso, quer o seguro garantia, mas está no contrato, exige no contrato? Perfeito. Não tem como entregar uma A pólice gente não entrega, de seguro garantia, tá? Bom então saber. tem que ter no contrato. E eu posso trazer um ponto aqui, muitos contratos ou licitações que já tiveram não previam seguro garantia. E aí tem uma possibilidade de negociação com o segurado para que ele adeque passe o contrato e passe a ter a possibilidade de ter seguro garantia também. Então isso é muito importante. É uma ferramenta que serve até para ele, digamos assim, né? Até uma ferramenta para ele mesmo. É isso. É bem interessante, pessoal. Eu acredito que vocês que estão ouvindo aí, nos vendo também, seja pelo Spotify ou YouTube, estão tendo uma verdadeira aula, né, Marcos? A gente, sempre que a gente está trazendo gente aqui... Cara, eu só aprendo aqui. Eu saio daqui querendo vender todos os produtos e aprendendo cada vez mais, porque, olha, a gente sai, pega o carro, né? A gente pega o carro em qualquer cidade que você esteja, você vê obras paradas, você vê empresas fechando, e aí a gente começa a olhar o papel do seguro e fala, pô, agora eu tenho um seguro que eu posso bater na porta do seu José ali, seu Manuel, e falar, pô, já pensou nisso daqui, que poderia ser uma salvação, né? E aí eu vou fazer um parênteses, que a gente falou pouco, porque o assunto do garantia do mercado foi tão forte que é o fiança. Vocês também, o VR comentou ali, entraram focados em PJ agora, né, VR? E é um mercado que eu também vejo que é muito interessante de se trabalhar e acaba casando com garantia, né? São produtos diferentes, mas andam lado a lado, vou dizer assim. Tem um quê de análise financeira, mas acho que a gente tem um conhecimento muito grande do garantia, a gente tem essa robustez aqui, a gente se adaptou que o fiança, apesar de também ter uma característica de análise financeira para saber se ele tem porte e robustez para conseguir alugar aquele determinado local e honrar com os pagamentos que ele tem um pouco de análise diferente. Porque muitas vezes você não precisa ter os PLs ou os faturamentos tão altos que você tem no garantia. E a gente entrou no mercado de PJ porque é o nosso core business aqui no seguro garantia. E eu acho que um ponto legal do fiança locatícia, duas coisas, e Cami fica depois à vontade de me complementar. A gente veio junto, tem um viés muito grande de inovação, de tecnologia. Então a gente lançou, um dos primeiros a lançar a plataforma no Seguro Garantia. A gente entendeu que no Fiança Locatícia também precisava. A gente lançou recentemente a nossa plataforma para que seja feita a nossa cotação e emissão ali na ponta. Então isso traz com que a gente tenha mais agilidade no processo de contratação. E, de novo, a gente está aqui para garantir o cumprimento daquele aluguel. E o que faz a Junto ser diferenciada aqui? A gente tem uma equipe de sinistro muito grande, que aqui é o inverso do garantia. O sinistro precisa ser rápido, precisa agir rápido para aquele imóvel ser liberado e para que o dono do imóvel possa locá-lo novamente. E fora isso, a gente tem coberturas aqui que nós... só a Junto tem, ou a gente adequou aquilo que no passado a gente melhorou o nosso produto para equiparar o que tinha, e a gente trouxe algumas melhorias. Então eu convido para quem está acostumado a conhecer a Junto Seguros como pioneira e especialista em seguro garantia, conhecer o Fiança Locatícia, que é um produto que tem sido
de grandes conquistas para nós em 2025. E ele tem essa energia até porque quando a gente fala do garantia, ele é ofertado só para pessoas jurídicas, né? E o fiança para PJ, então faz todo sentido, né? Perfeito. E eu acho que também assim um grande diferencial, né, complementando o que o VR falou, é a mesa de negócios. O que é a mesa de negócios? Então, o corretor ele tá lá, por exemplo, com a alocação de um galpão logístico ou de uma laje corporativa ou de um escritório, enfim, né? Ele tem ali um certo limite e quando chega aquele limite ali, a cobertura, enfim, que ele precisa, ele ultrapassa, ou que precisa de uma análise diferenciada, a Junto ela faz essa análise, né? Então ele internaliza por meio dessa plataforma que o VR comentou e a gente vai analisar muitas vezes modularmente. Então vamos tirar essa cobertura, vamos fazer ali a precificação de uma forma diferente, né? Então essa mesa de negócios, essa análise do risco diferenciada, né? Que vem muito dessa veia própria que a gente traz o Garantia, né? De analisar negócios e não deixar isso ali ficar só no automático, né? Tem uma equipe muito robusta por trás ali, equipe técnica, enfim, fazendo esse tipo de trabalho. É um produto que eu costumo dizer que dá sinistro. Diferente do que o pensamento do brasileiro que é, eu faço seguro para não bater, para não ter que usar, e é o que eu brinco, tá? A gente faz seguro e usa todo dia, porque o seguro do carro não é que você não bateu, que você não usou. Ele tá lá 365 dias. Então o fiança é a mesma coisa. Você não vai alugar um local com a mente de falar, poxa, eu vou quebrar e não vou conseguir pagar o aluguel aqui, vou ter que acionar, ou até a própria obra. Podem acontecer. E aí eu vou aproveitar que o VR tá aqui em Curitiba, é um cara difícil da gente conseguir agenda, né? O que a Junto espera para o futuro? Tem algum produto assim que você pode falar para a gente? Assim, pô, Léo, a gente está olhando o mercado dessa forma aqui, como vocês olharam o fiança, ou agora o movimento é crescer e expandir dentro desses dois produtos? A gente tem a nossa robustez aqui no Garantia, vem num crescimento super bacana. Esse é um ano que a gente está crescendo bastante. No Fiança Locatícia, a gente encontrou o nosso ritmo de crescimento. 2025, eu falei, está sendo super prazeroso para nós de conquistas. E em breve vocês vão ver a Junto em outros tipos de seguros, mas sempre que estiver envolvido com alguma relação com seguro garantia. Então, alguma coisa de linhas financeiras, alguma coisa que tenha relação com contratos, isso é uma análise, já tem algumas coisas saindo no forno, então vou dar só um spoiler que em breve vocês vão ver a gente trabalhando com outras 2 linhas de produto, então isso daqui deve acontecer, a gente vai, mas nunca fugindo muito desse nosso core aqui, que é o seguro garantia. Então, em breve a gente deve ter novidades aí no mercado. Legal. Marlos. Posso puxar um outro assunto, Léo? Claro. Que o VR falou de um número que hoje a Junto tem dos mais 250 mil corretores emitindo apólice. 2.500 corretores emitindo apólice. E vamos lá, a Junto é uma seguradora curitibana, matriz em Curitiba. E por que está a Santa Rita junto com a Junto nesse momento? Por que vocês estão juntos? Por que estamos juntos até, né? Nosso objetivo é justamente esse, a quantidade de corretores que a gente vem ativando, ou seja, é para aumentar esses 2.500. Vamos pegar 2.500 corretores emitindo no Brasil. É uma base relativamente pequena quando a gente fala do universo de seguros. Sim. E o trabalho da Santa Rita tem sido justamente esse, acompanhando a Junto, de aumentar a capilaridade de corretores emitindo seguro garantia. Então, a quantidade de corretores que nós ativamos, vamos pegar aí uma seguradora especialista, desde o começo do ano que a gente começou a fazer um trabalho mais próximo, né? É expressiva a quantidade de ativação. Não são corretores que já emitiam garantia. É trazendo corretores novos para o mercado e ativando eles numa seguradora que respira seguro, garantia. Então eu vou jogar para Camila. Por favor. E para você terminar, eu e o VR vamos ficar só olhando. Camila, explica o que é esse QR Code, que eu acho que o Marlos deu a deixa agora boa para falar. O que é esse QR Code? Eu só não sei se eu vou ter a sua expertise de acertar. Acertou aqui, pessoal. Então, para você aí que ficou nos acompanhando, né, que escaneou o QR Code, o que é isso, né? Que novidade é essa? Então, junto com a Santa Rita, a gente está oferecendo uma oportunidade de negócio para você que quer ampliar a sua carteira, às vezes quer sair, né, dessa mesmice ali, quer entrar nesse mundo do seguro garantia, mas não sabe como. Então, em parceria com a Santa Rita, a gente está oferecendo uma oportunidade de negócio, né? Então, para você que vai clicar aqui...
Aqui, para você que vai clicar aqui, você vai preencher ali, né, o seu nome, a corretora, você tendo esse interesse, e a gente vai entrar em contato com você explicando como que é essa oportunidade de negócio para você ampliar a sua carteira. Show de bola. E, Marcos, o que vocês vão fazer com esse negócio? Nossa especialista, Gisele. A Gisele está sendo muito falada hoje, gente. Não, mas a nossa especialista vai estar acompanhando o corretor para prospectar, fazer análise de carteiras, enfim, trazer oportunidade para você, porque você vai ver que dentro do teu universo de clientes tem muitas possibilidades de se fazer seguro, garantia. Tá? Então é assim, ó, para de dar desculpa. Eles estão te dando trabalho. Acabou. Você não, não sei com quem. Não, você escaneia o QR Code aqui, ó, eu vou errar. Ó. Eu sempre erro. Aqui, ó, escaneia agora. Escaneia ele, você vai ganhar um cliente. Você vai apresentar, você vai ter a oportunidade de apresentar algo. Para ter ideia como é fácil, na Junto, para você emitir um seguro garantia, em 2 minutos, você consulta o cadastro do tomador e você emite a pólice. Que seguro você fecha em 2 minutos hoje? Me responde aí agora. Nenhum. Nem cotar um automóvel você consegue. Nem cotar consegue. Nem um cotador consegue colocar e fazer isso tão rápido, né? Então, assim, pessoal, é uma oportunidade que a Santa Rita, em parceria com a Junto, está fazendo. Fiquem tranquilos, tá? Nós teremos a Junto aqui novamente no podcast, muito em breve, para a gente abordar outros 2 temas, porque a gente ficou quase 1 hora e falamos o quê? Uns 5% do mercado? Nem isso? Tem muita coisa para falar ainda. Tem muita coisa, né? Para falar ainda. Eu quero agradecer a vocês, porque nosso tempo está se esgotando, mas o que você achou, Marcos? Léo, hoje foi só uma palhinha para despertar o bichinho do seguro, garantia do Fiança e da Junto Seguros em vocês. Estamos organizando aqui mais 2 episódios, tá? Que vem com mais riqueza de detalhes, né, Léo? Acho que a gente vai ser um pouco mais técnico, mas não vai ser... Prometo para vocês que não vai ser técnico chato. Vai ser um técnico legal. A gente hoje não abordou cases, então a gente vai tentar trazer cases para vocês entenderem como que forma. A gente até tinha no roteiro, tá, gente? Mas é que o papo evoluiu, que não deu para entrar pra gente deixar essa vertente. Mas a gente se compromete a trazer cases, a gente fala de mercado, o que mais que a gente pode falar mais? Léo, o que a gente teve semana passada lá na Santa Rita foi um exemplo. Era um café da manhã de apresentação que durou a manhã inteira. Era para ser um café de 1 hora. Foi a manhã inteira. Por quê? Existe interesse e existe dúvida. Então, o assunto discorre porque tem muita coisa para ser falada. Perfeito. Camila, obrigado pela presença, obrigado aí. É sempre bom ter uma celebridade aqui com a gente, participando do podcast. Então, a gente fica muito feliz com a tua presença. E se você quiser deixar agora alguma palavra aí para quem estava te assistindo, fica à vontade. Obrigada. Agradeço a oportunidade, né? Deixar sempre aqui disponível para vocês o nosso contato, nossa parceria com a Santa Rita, que se hoje a gente sair daqui trazendo para vocês que o seguro garantia fiança locatícia é acessível, é para pequenas, médias e grandes empresas, eu vou sair feliz com missão cumprida. Eu tenho certeza que conseguimos. Da nossa parte, acho que a gente trabalho feito. Bem feito. BR, obrigado pela tua presença aqui com a gente também. Eu que agradeço, é sempre uma ótima oportunidade de falar um pouquinho da Junto, falar um pouco dessa parceria com a Santa Rita. Tá aqui com você, Léo, nesse bate-papo super agradável e convido a todos para conhecerem um pouco mais da Junto Seguros. Hoje foi para só plantar o bichinho aqui da curiosidade, depois nós vamos entrar muito mais no seguro garantia, no fiança locatícia, num papo agradável também, não sendo chato, mas é isso, a gente tem aqui na parceria da Santa Rita uma especialista que pode auxiliar vocês em qualquer dúvida e nós como seguradora aqui parceira, total disponibilidade, acho que tem muita novidade, muita tecnologia, muita informação que vocês podem degustar ali da Junto Seguros e convido a vocês a mergulharem ali nas nossas redes sociais e no nosso site para conhecer um pouquinho mais de nós. Perfeito. Pessoal, só agradecer a quem participou aí do programa com a gente, uma boa noite, fiquem com Deus e semana que vem tem mais podcast ou corretor e provavelmente, Marlos, semana que vem ainda não. No outro programa nós vamos ter uma live ao vivo lá de São Paulo, do Insurtech Brasil, tá? Então vocês acompanhem que vai estar sensacional. Um abraço e fiquem com Deus. Não percam. Não percam. Bem-vindos a Santa Rita Assessoria e Consultoria, onde a tradição e a inovação abrem portas no mundo dos seguros. Desde 2005, oferecemos, junto com seguradoras parceiras, capacitação e soluções personalizadas para impulsionar a produtividade de corretores nos diversos ramos, como saúde, vida, transporte, garantias e responsabilidades.
Nossa matriz fica em Curitiba. Temos filiais para atender os corretores nas regiões Oeste e Norte do Paraná. No entanto, atendemos corretores em diversos estados do país. Acesse nossas redes sociais e conheça o nosso trabalho. Venha ser atendido por nosso time de especialistas.